Vamos dar sequência ao estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Hoje é a aula 9. Como o diabo age hoje é a mensagem. Creio que, com tudo que já vimos até aqui, todos estamos conscientes da existência do diabo. Tem gente que não crê que o diabo existe. Né? Ela disse que o diabo não existe. Se Deus existe, amiga, Deus que criou o diabo. Aliás, Deus criou um anjo cheio de luz, o segundo praticamente na hierarquia. Ele comandava todo o exército do céu e, por ver a simplicidade de Deus, ele achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. E se rebelou contra Deus, como nós já falamos nas aulas anteriores, e ele então quis tomar o lugar de Deus. E Deus então expulsou ele do céu e lançou ele aqui na terra, onde ele está hoje, onde ele age hoje, para formar os seus adeptos. Além dos anjos que o seguiu, a terça parte dos anjos, hoje ele está aqui para fazer adeptos. De repente você é um adepto dele, é um adorador do diabo e nem sabe. Porque se você não adora a Deus, não serve a Deus, você automaticamente está servindo ao diabo. Voltando aqui ao nosso estudo. Bem como a sua origem e todo o motivo de sua queda, e não vamos parar por aqui. Tratamos ainda mais sobre a sua personalidade, as suas vontades, o seu caráter, os seus planos. Também vamos falar das suas fraquezas, a fim de lançar o máximo de luz sobre o reino das trevas e subjugar o mal com a fé inteligente que o Espírito Santo nos tem revelado. Pois o diabo age em oculto, com mentiras, nós agimos às claras. Iremos desmascarar as suas obras e promover um conhecimento que traz libertação, como está escrito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única maneira, a única forma de você se libertar do mal e do diabo, minha amiga, amigo ouvinte, é você conhecendo a verdade. E a verdade nada mais é do que o Senhor Jesus. Então você tem que conhecer o Senhor Jesus para se livrar das forças do mal. Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso interesse com isso é que cada pessoa entenda que vivemos em meio a uma guerra espiritual, acirrada, sem trégua. Por isso, nós não podemos desconsiderar as estratégias, as armadilhas do mal, uma vez que corremos risco de nos tornar um troféu na mão desse inimigo tão sagaz. Adão e Eva foram os primeiros, ao serem tentados, caíram diante da serpente. E ainda hoje, ela continua em ação, fazendo em todo o tempo propostas aparentemente fascinantes para enganar os seres humanos. O diabo é o mesmo, tá? A estratégia dele é a mesma, muda só os personagens que estão sendo enganados. Ontem foram os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais. Hoje ele tenta nos enganar e amanhã ele tentará enganar os nossos filhos e netos. E o pior é que até a pessoa mais sincera tem se tornado suas vítimas. Ao longo de toda a geração e culturas, independentemente da idade, gênero, classe social. Por esse motivo, a Bíblia pode ser considerada o livro que fala sobre guerras, pois nela estão registradas apenas guerras físicas, literais, enfrentadas por reis e guerreiros, mas também as espirituais, combatidas diariamente no interior de cada pessoa. A palavra de Deus nos alerta e nos habilita a vencermos as nossas batalhas diárias, pela manutenção da fé e pela conquista do reino do céu. Nós vivemos com um propósito. Você tem que ter uma meta, você tem que ser uma pessoa idealista. A sua meta é chegar ao céu. A sua meta não é comprar uma casa, um carro, montar uma família, porque isso daí todo mundo consegue. É só você trabalhar, lutar, se preparar. Mas a meta da qual nós viemos a esse mundo é muito maior do que o plano terreno. E sem a ajuda de Deus, sem você depender dele, você jamais conseguirá, porque o nosso inimigo trabalha de noite para tentar você. Para isso, devemos entender que, antes dessa guerra ser nossa, ela é do Senhor.
pois começou com ele, lá no céu. Por essa razão, o Altíssimo prontamente nos oferece todos os recursos espirituais para sairmos vitoriosos e arruinarmos com os planos do diabo, porque essa é a vontade de Deus. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância e vencer. Olha o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 41, do versos 10 ao 13. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel da minha justiça. Eis que, envergonhado e confundidos, serão todos os que se levantam contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contendam contigo. Perecerão, buscá-lo-ão, porão não o achará. E os que pelejam contigo, tornar-se-ão como nada. Como coisa que é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Essa é uma promessa de Deus para aqueles que estão com ele, para aqueles que se entregaram a ele. Isaías 41, do versículo 10 ao 13. Deus é conhecido em suas palavras como o Senhor da guerra. E vemos pela história de Israel que ele aprecia a derrota dos seus inimigos por meio dos seus servos. Não é à toa que a identidade do Altíssimo esteja associada à guerra, pois seus atos são poderosos, feitos à frente de um grande exército. Amiga, o nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Talvez você está desprezando a ajuda dele nas suas batalhas diárias, nas suas batalhas que você tem no seu interior. Porque certa vez o Senhor Jesus disse que o nosso maior inimigo, ele está dentro de nós. É nós mesmos que nos derrotamos, não com armas, mas com palavras. Cada vez que você confessa uma derrota, você fortalece o seu inimigo. Mas quando você, pela fé, por que pela fé, pastor? Porque pela fé é certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. Uma coisa que você espera, você ainda não a tem. Você não a tem. Mas se você crê e espera, então Deus fará com que se cumpra na sua vida. Mas pelo contrário, são muitos os que confessam derrota, diminuindo-se a si mesmo. Se você foi escolhido por Deus, é porque você tem valor. Você é grande. Você pode. Você tem condição, desde que você confesse que você pode, porque Deus é com você. Não se esqueça que nós lemos no começo da leitura de hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Tá certo? Semana que vem nós voltamos, dando seguimento ao estudo desse livro. Semana que vem vamos falar do exército do Senhor. Tá certo? Curve a sua cabeça, vamos iniciar uma oração. E o coordenador dá sequência a essa oração. Nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa todos os ouvintes dessa palavra. E eu te peço, Espírito Santo, fale ao coração, à mente deles, as palavras que eu não consegui exprimir através dessa leitura. Mas que o Senhor revele a cada um deles aquilo que eles precisam ouvir para ser mais do que vencedores. No nome de Jesus. Amém.